O futuro da Eslováquia está nas mãos dos jovens, afirma o Papa às autoridades. O segundo dia de viagem do Papa Francisco começou cedo com a cerimônia de boas-vindas no Palácio Presidencial da Eslováquia, seguida da visita de cortesia à presidente da República, Zuzana Čaputová. Ali mesmo, no Palácio Presidencial, o pontífice pronunciou seu discurso às autoridades, à sociedade civil e ao corpo diplomático. Vim como peregrino a um país jovem, mas com uma história antiga, a uma terra com raízes profundas situada no coração da Europa, disse o Papa, citando o nascimento da Eslováquia 28 anos atrás. Embora jovens, os eslovacos cultivam duas expressões da hospitalidade eslava, o pão e o sal. Il pane, scelto da Dio per rendersi presente tra noi, è essenziale. La Scrittura invita a non accumularlo. O pão, escolhido por Deus para se tornar presente entre nós, é essencial. A Escritura convida a não o acumular, mas a partilhá-lo, que ninguém seja estigmatizado ou discriminado. O olhar cristão não vê nos mais frágeis um peso ou um problema, mas irmãos e irmãs que devem ser acompanhados e defendidos. Mas não bastam estruturas organizadas e eficientes, disse ainda o Papa. É preciso o sabor da solidariedade. E come il sale dà sapore solo sciogliendosi, così la società. E como o sal só dá sabor dissolvendo-se, também a sociedade readquire sabor através da generosidade gratuita de quem se gasta pelos outros. É bom que os jovens, em particular, sejam motivados para isto. Francisco lamentou o sentimento de cansaço e frustração que acomete muitos jovens na Europa, iludidos por um espírito consumista que torna cinzenta a sua existência. O ingrediente que falta é cuidar dos outros, sentir-se responsável por alguém, dar sabor à vida. O pontífice advertiu para o risco das colonizações ideológicas. Até algumas décadas atrás, nestas terras, um pensamento único impedia a liberdade. Hoje, outro pensamento único esvazia-a de sentido, reduzindo o progresso ao lucro e os direitos a meras carências individualistas. Entretanto, Francisco considera a pandemia a provação do nosso tempo, que nos ensinou que somos todos frágeis e necessitados dos outros. Nessuno può isolarsi come singoli e come nazioni. Accogliamo questa crisi come un appello a ripensare. Seja como indivíduo, seja como nação, ninguém se pode isolar. Acolhamos esta crise como um apelo a repensar os nossos estilos de vida. Espero que o façais com os olhos voltados para o alto, como quando contemplais os vossos esplêndidos montes Tatra. Cultivai esta beleza, a beleza do conjunto. Isto requer paciência e fadiga, coragem e partilha, zelo e criatividade. Mas é a obra humana que o céu abençoa. O Papa concluiu seu discurso arriscando algumas palavras em eslovaco, pedindo a Deus que abençoe o país. Deus abençoe a Eslováquia. Obrigado. Os votos do Papa à Igreja Eslovaca. Onde quer que vá, para o Papa Francisco, o encontro com bispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas e catequistas é o momento de uma conversa franca e sincera, quando se sente em casa. E não foi diferente com os eslovacos. Venho como irmão, um de vocês, disse ele, na Catedral de São Martinho, em Bratislava. Estou aqui para partilhar o seu caminho, afirmou, e a igreja se faz em conjunto, percorrendo as estradas da vida com a chama do Evangelho acesa. A igreja não é uma fortaleza, um castelo. Qui a Bratislava il castello già c'è ed è molto bello.
ma la Chiesa è la comunità che desidera attirare a Cristo con la gioia del Vangelo e Aqui em Bratislava, o castelo já existe e é belo, mas a igreja é a comunidade que deseja atrair para Cristo mediante a alegria do Evangelho. Então, é lícito perguntar: o que é que se espera da igreja? Francisco respondeu com 3 palavras: liberdade, criatividade e diálogo. Sem liberdade não há verdadeira humanidade, afirmou o Papa. O ser humano foi criado livre para permanecer livre. A Igreja de Cristo não quer dominar as consciências e ocupar os espaços. Quer ser uma fonte de esperança na vida das pessoas, que ninguém se sinta oprimido, que o anúncio do Evangelho seja libertador, nunca opressivo, e a Igreja sinal de liberdade e acolhimento. Ao falar da criatividade, o pontífice chamou em causa as figuras dos santos Cirilo e Metódio, evangelizadores das terras eslavas. Cirilo e Metódio inventaram um novo alfabeto para a tradução da Bíblia. Então o Papa fez uma provocação. Por acaso não precisa disto também hoje a Eslováquia? Porventura não será esta a tarefa mais urgente da Igreja entre os povos da Europa, encontrar novos alfabetos para anunciar a fé? Dinanzi allo smarrimento del senso di Dio e della gioia della fede, non giova lamentarsi, trincerarsi in un cattolicesimo difensivo. À vista da perda do sentido de Deus e da alegria da fé, não adianta lamentar-se, entrincheirar-se num catolicismo defensivo, julgar e acusar o mundo. O que serve é a criatividade do Evangelho. Por fim, o diálogo, a necessidade de uma igreja que saiba dialogar com o mundo, com quem confessa Cristo sem ser dos nossos, com quem vive a fadiga de uma busca religiosa e até mesmo com quem não crê. Para Francisco, é preciso responder ao convite de Jesus a romper o círculo vicioso e destruidor da violência, apresentando a outra face a quem nos bate, para vencer o mal com o bem. Como exemplo, citou a história do cardeal jesuíta Korek, perseguido pelo regime, encarcerado, forçado a trabalhar até adoecer. Quando foi a Roma no jubileu do ano 2000, deslocou-se às catacumbas e acendeu uma vela pelos seus perseguidores, implorando para eles misericórdia. Isto é Evangelho. O Papa concluiu seu discurso fazendo votos de que a Igreja eslovaca continue seu caminho na liberdade do Evangelho, na criatividade da fé e no diálogo que brota da misericórdia de Deus.